A partir de agora, você vai ouvir o programa Já é a Última Hora, com o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, com o pastor Eduardo Santos. Glória a Deus, irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez quem vos cumprimenta sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, que você me conhece, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Pois é, vamos desmascarar a falsa doutrina? Pois é, meus irmãos amados, esse é seu quadro no seu programa Já é a Última Hora, na Rádio Filho de Deus, no YouTube, Desmascarando a Falsa Doutrina. Vamos lá? Vamos falar sobre gírias, dialetos mundanos. É, meus irmãos, agora tem uma turma aí de pastores rebeldes, falsos profetas, que diz que nós temos que falar a língua do jovem. É, meus irmãos, agora eles dizem que nós temos que falar gíria no altar do Senhor e pouca vergonha. Então falar gíria é pecado, são palavras tórpias. Então você, irmão, que converteu faz pouco tempo, é normal você falar uma gíria aí, até se adaptar. Mas eu tenho observado alguns crentes antigos, estão falando gírias que não são antigas, são novas. Não vou dizer nenhum aqui porque eu fico até envergonhado. Mas eu sei que de vez em quando pode escapar uma ou duas palavras. Pode acontecer. Mas vamos evitar de estar falando gírias, palavras mundanas. E vamos confrontar esse falso profeta que está falando que nós temos que falar palavras de jovem, ou palavra para mim de malandro, né? Então você jovem, você idoso, você pastor, não fale gíria, isso é pecado. Se falar, se arrependa de vez em quando, pode sim. Às vezes a gente solta uma palavra ali que às vezes nem sabe que é gíria, e aí a gente tem que se saber se é ou não. Então tá desmascarado essa doutrina desses mundanos terríveis aí, como diz o nosso irmão pastor Raimundo do Ceará, esses mundanos terríveis. Tá desmascarado essa doutrina aí, ó, da gíria mundana, das palavras tórpia, que não convém a um homem, a uma mulher de Deus. Então é uma falsa doutrina que está desmascarado essa maneira de pregar em cima do altar para falar para o jovem entender. O jovem tem que ler Bíblia, tem que ser pregado como está na Bíblia, e é pecado as palavras de gíria, as palavras tórpias. Então está desmascarada essa falsa doutrina. Vamos falar agora de uma pregação que eu ouvi algumas pessoas até me perguntaram: pastor, eu posso colocar aquele aparelho na boca para consertar meus dentes tortos? Porque fulano e beltrano tiveram até arrebatamento aí e pregam que isso é pecado, por isso é vaidade. Não é vaidade, não é pecado. Tem um dente tortinho, quer consertar o dente, pôr no prumo. Se você aguenta sentir dor, amém. Não é pecado. A igreja não proíbe e não pode estar pregando que isso é pecado, que você está exagerando aí, colocando uma doutrina que não é de Deus. Então está desmascarada essa falsa doutrina. Se você não quer colocar aqueles ferrinhos na boca, não coloca. Eu não dou conta daquilo. Meus dentes vão ficar tortinho mesmo. Mas isso não é pecado. Isso é saúde bucal. Então não é pecado. Para de ficar falando essas besteiras. Você não sabe de nada. Tá pregando aí que corrigir, colocar aqueles ferrinhos na boca é pecado. É um rebelde. Isso é uma falsa doutrina. E se colocar isso não condena a alma. Isso é uma coisa que precisa, é necessário, é saúde bucal. Então tá aí desmascarado também essa falsa doutrina. Mas uma pergunta que me fizeram: pastor, eu posso colocar vela? Aliás, vela de aniversário, posso comemorar aniversário também? Não é pecado comemorar aniversário, acho que eu já falei isso antes. E não é pecado também você colocar a velinha lá, seus 50 anos, 15 anos, 60, 70, 100. Não tem problema nenhum. Tá? Tem umas pessoas pregando aí que não pode comemorar aniversário, que é pecado. Cadê a base bíblica para isso? Paga de mentir, você vai arder no mar do inferno se você não parar de inventar doutrina. Você está inventando historinha. Esse arrebatamento seu é mentira aí. Então comemorar aniversário não é pecado. Colocar a velhinha lá
em cima lá, acender a velhinha, o povo tá falando assim, eu vi um revelamento que quando apaga a vela, tá apagando a vida da pessoa, a pessoa morre. Eu tô vivo até hoje e não morri não. Então isso aí não tem nada, é só uma velinha, não tem pecado nisso, não tá nada errado nisso, a pessoa colocar lá a velinha em cima do bolo, comemorando seu aniversário, apagar a velinha ali, não tem nada. Pode sim ter alguma coisa ou outra aí que o pessoal do mundo faz, mas que eu não tenho conhecimento porque eu sou de Jesus. Então para de falar que comemorar aniversário é pecado, para de falar que acender a vela em cima do bolo é pecado, tá desmascarado essa falsa doutrina. Muito obrigado a todos vocês, vai desculpando pelo atraso, mas Jesus está dando graça. E esse é o quadro no seu programa Já é a Última Hora, é o quadro Desmascarando a Falsa Doutrina. Visita a nossa rádio online www.radiofilhodedeus.com.br ou YouTube Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Eu sou o pastor Eduardo Santos, essa é a igreja revelada, a Igreja da Última Hora. Nós ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais. O quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas. Aqui no programa Já é a Última Hora. Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, una obra que persevera en la sana doctrina en los últimos tiempos.